É possível, pergunto eu, introduzir um debate sobre o início de um processo de paz na Ucrânia, quando a discussão continua cercada por fundamentalistas da guerra existencial, ainda que muitos deles já se encontram num certo refluxo narrativo? E fazê-lo, pergunto também eu, através da perspectiva do Presidente da República de Portugal, aproveitando, aliás, este contexto das eleições de 2026. A pergunta seria esta: é ou não possível promover este tipo de debate? É, aliás, esse exercício que gostaria de propor. No fundo é isto, é explorar os poderes presidenciais, que estão previstos na nossa Constituição, tendo em vista um posicionamento, se calhar devia dizer desta forma, um reposicionamento internacional de Portugal, mas sempre enraizado nas tradições diplomáticas do pós-25 de Abril, ou seja, naquilo que se pode chamar como uma certa regularidade democrática. Este exercício, que é, reconheço eu, de caráter essencialmente académico, envolve criar contexto à questão daquilo que são os interesses nacionais, da posição de Portugal dentro da União Europeia e também, evidentemente, a sua relação com a NATO. E também, seria talvez este o ponto que eu acrescentaria, da responsabilidade diplomática que o Presidente da República assume como garante da independência e da soberania nacional. Gostava de começar pela posição que eu vou chamar de tradicional de Portugal na defesa da paz e da diplomacia. Enquanto membro da União Europeia e da NATO, Portugal sempre defendeu a resolução pacífica dos conflitos. O pragmatismo e a abertura ao diálogo caracterizam a política externa portuguesa quase sempre, ou diria eu sempre, alinhada com os valores da democracia e dos direitos humanos. Por exemplo, no apoio aos processos de paz em África. Portugal integrou a sua fortíssima ligação histórica com os países africanos e assumiu-se como um defensor dos processos de paz em várias nações do continente. Os casos mais evidentes são, necessariamente, os processos de paz de Angola e de Moçambique. Aliás, o caso de Angola foi até bastante mais longo do que o caso de Moçambique. Portugal envolveu-se na construção desses processos de paz e projetou neste posicionamento uma capacidade para intervir também noutros conflitos. Estou a pensar, por exemplo, nas missões que as tropas portuguesas integraram e ainda integram de pacificação na República Centro-Africana e também no Mali. Estas missões continuam a contribuir, penso eu, para uma estabilização desses países através da construção de instituições democráticas e no restabelecimento da ordem pública. Eu cito estes exemplos apenas para destacar a função presidencial daquilo que é o representante de Portugal nas grandes questões de caráter internacional. O Presidente da República pode definir a diplomacia e o diálogo como prioridades da sua ação externa e, por essa via, acrescento eu, influenciar as políticas do Governo, seja o Governo qual for. Isto, por si só, poderia ser um bom ponto de partida para iniciar a construção de uma ponte entre a Ucrânia e a Rússia, envolvendo, evidentemente, outros países e instituições internacionais. Mas temos de acreditar genuinamente que a diplomacia é a principal ferramenta de resolução de conflitos. Acreditar na diplomacia como principal ferramenta de resolução de conflitos significa assumir um compromisso com a ideia de que os conflitos, sejam internos ou internacionais, devem ser resolvidos sempre por meios pacíficos, por meio do diálogo entre as partes envolvidas. Implica, no fundo, optar pelo território que eu sei que é difícil e muito complexo das mediações. Hoje, a caminho do 4º ano de guerra, ainda não foi sequer possível encontrar mediadores credíveis e reconhecidos tanto pela Ucrânia como pela Rússia. Acreditar na diplomacia como principal ferramenta de resolução de conflitos significa também acreditar na paz como um imperativo moral e que pode ser concretizado, acrescentaria eu também, na promoção do multilateralismo, desde logo nas Nações Unidas, construindo aquilo que eu posso classificar como as condições que facilitem o diálogo. Porque o diálogo é a base para a construção de relações duradouras. O diálogo, enquanto prática diplomática, vai muito além da resolução imediata dos conflitos. Ambiciona, e esta generosidade é muito importante, estabelecer relações de confiança a longo prazo. Ao estabelecer o diálogo como uma prioridade, é reconhecida a importância da manutenção de canais diplomáticos ativos, apesar, claro, dos desacordos e das inevitáveis tensões. Significa isto? Significa estar comprometido a encontrar soluções. Na verdade, não é apenas estabelecer diálogo, é também lutar para que esse diálogo seja uma prática contínua.
o diálogo contínuo, por muito complexo que seja, contribui fortemente para um ambiente propício à construção, que será sempre lenta, difícil e complexa, da paz. Ao colocar a diplomacia e o diálogo no centro da sua ação externa, Portugal estaria a contribuir para um ambiente internacional tendencialmente mais desanuviado, porque a diplomacia cria um espaço natural onde os países podem colaborar para resolver questões que são complexas. Este é o meu primeiro argumento. O regresso de Portugal à sua posição tradicional de defesa da paz e da diplomacia. O meu segundo argumento decorre da concretização dessa posição dentro da União Europeia. Por um lado, defender o processo de reconstrução económica e de democratização da Ucrânia, tendo em vista a sua integração, evidentemente, na União Europeia. Por outro, iniciar a construção de um debate dentro da União focado no regresso ao espírito do projeto fundacional europeu enquanto ideia de paz, cooperação e solidariedade entre Estados livres e democráticos. Embora, todos nós sabemos disso, o Presidente não participe diretamente nas reuniões do Conselho Europeu, onde as decisões finais são tomadas por os chefes de Estado e de Governo, este pode, em minha opinião, influenciar significativamente a posição de Portugal. Como? Enfim, pode começar por usar a sua visibilidade pública para mobilizar os portugueses e direcionar o debate político em Portugal. Pode, assim, começar a gerar um debate público que incite reflexão sobre a posição que Portugal deve adotar no Conselho Europeu. Numa palavra, o Presidente da República, seja ele qual for, pode definir a narrativa através da sua capacidade de influenciar decisões e de estimular a discussão pública. Pode também impulsionar iniciativas dentro da própria União Europeia para promover uma agenda que seja ambiciosa. Basta, aliás, recordar o trabalho da diplomacia portuguesa no lançamento da Agenda de Lisboa em 2000, quando Portugal assumia então a presidência do Conselho da União Europeia. Nesta altura, foi sob a liderança portuguesa que os Estados-membros acordaram uma nova estratégia para modernizar a Europa, centrada no conhecimento, na inovação e no emprego. Nessa altura, Portugal atuou como um medidor eficaz entre interesses nacionais que na altura eram divergentes, promovendo o consenso em torno de uma visão comum de crescimento económico e com coesão social. Diria eu que era uma certa ideia de Europa que então nascia ou renascia no quadro da viragem do milénio. Esta agenda de Lisboa tornou-se assim um marco da diplomacia portuguesa ao projetar Portugal como um ator capaz de liderar compromissos estratégicos no espaço europeu. O meu argumento é este. Sim, Portugal pode projetar-se novamente como líder de uma agenda europeia progressista e de defesa ativa da paz. Hoje, a União Europeia não se encontra em condições políticas de cumprir aquilo que eu acho que é o seu papel histórico de construtora de diálogos impossíveis. Mas o prolongamento do conflito poderá, eventualmente, produzir um novo contexto que permita reposicionar-se como mediadora através, terá que ser neste quadro, penso eu, de alguns organismos multilaterais. Estou a pensar, por exemplo, nas Nações Unidas e também na OSCE. Ou seja, no fundo, utilizar o peso diplomático da União Europeia naquilo que são organismos transnacionais que possam contribuir para uma resolução do conflito. A OSCE desempenha um papel importantíssimo na prevenção de conflitos e na promoção da segurança na Europa. Oferece um espaço único para o diálogo entre a Rússia, os países da União Europeia e outros membros, evidentemente, da comunidade internacional, permitindo assim uma abordagem mais regional e mais focada nas questões de segurança no continente europeu. O Presidente da República Portuguesa pode, ao representar Portugal como parte da OSCE, desempenhar um papel essencial na facilitação de negociações e na promoção daquilo que eu acho que é a cooperação regional. Uma mediação europeia que passará, creio, inevitavelmente pela definição de uma nova política para o leste. Tenho sido muito neste ponto que é preciso regressar ao espírito europeu original e é preciso reencontrar uma nova ideia para a própria Europa. E Portugal pode reencontrar-se e pode reivindicar o seu forte compromisso com os valores da paz, do diálogo e da resolução pacífica de conflitos, lutando por uma solução política que comece, desde logo, por arrefecer esta ideia trágica de que a guerra é existencial para a Ucrânia e, por consequência, haverá uma guerra inevitável da Europa com a Rússia. É preciso urgentemente baixar esta temperatura. É preciso trabalhar
para que a União Europeia respeite os seus princípios fundamentais, que estão, aliás, na gênese da sua criação no pós-guerra, depois de 1945. Comecei por referir-me à posição tradicional de Portugal, na defesa da paz e da diplomacia e nas possibilidades que decorrem do nosso papel concreto no projeto europeu e na concretização dessa posição dentro da União Europeia. Mas agora eu queria ir um pouco mais longe. Queria dizer que se trata de uma responsabilidade diplomática do próprio Presidente da República enquanto facilitador do diálogo. O Presidente tem a capacidade de fomentar o diálogo diplomático com outros países, com outras potências, como os Estados Unidos, a China e a própria Rússia, evidentemente, através do uso da sua posição para facilitar as discussões e tentar encontrar novos caminhos para um necessário processo de paz. O Presidente tem também a possibilidade de atuar como mediador ou facilitador de negociações com os países que Portugal mantém relações históricas, como a Rússia. Sim, como a Rússia. Embora tenha alinhado com as políticas da União Europeia e da NATO, Portugal tem relações históricas, comerciais e diplomáticas com a Rússia que podem ser aproveitadas para facilitar o diálogo, especialmente quando se trata de encontrar soluções para uma guerra que parece interminável. Chamaria a isto uma neutralidade construtiva que precisaria, evidentemente, de tempo, de liberdade e de coragem política. Portugal pode, ou podia, depende de quem venha a ser o novo Presidente da República, agir como um mediador equilibrado, buscando uma via para o diálogo onde se possa discutir mecanismos de desescalada e condições para um cessar-fogo. Portugal tem tradição de atuar com neutralidade construtiva em disputas internacionais, o que lhe permite ser uma parte confiável e imparcial e com trunfos diplomáticos importantes, neste caso como as relações históricas com o Brasil, um dos membros de destaque dos BRICS. Um processo diplomático que seja inclusivo implica a participação de todas as partes envolvidas no conflito, bem como de países e de organizações que possam contribuir para uma solução que eu vou repetir-me, que seja equilibrada e de caráter pacífico. Esse tipo de processo visa, penso eu, evitar abordagens unilaterais ou demasiado segmentadas, nas quais algumas vozes podem e são, muitas vezes, ignoradas ou até marginalizadas. Aliás, basta ver o que está a acontecer hoje em dia com as condições que os Estados Unidos estão a pôr à Ucrânia de forma unilateral, como se a Ucrânia não tivesse de ser e tem de ser ouvida sobre o seu futuro. O Presidente da República Portuguesa, aliás também como Comandante Supremo das Forças Armadas, pode, ou podia, ou poderá destacar o compromisso de Portugal com a segurança internacional. Também pode expressar que qualquer processo de paz deve ser equilibrado, sem comprometer a segurança da Europa e a estabilidade do continente, destacando, por exemplo, o papel de Portugal como membro responsável e confiável da própria NATO. O Presidente pode discutir como é que os compromissos de defesa única e os interesses da nação de Portugal podem ser equilibrados com as soluções diplomáticas que sejam mais viáveis. Convém, para terminar, penso eu, recuperar os princípios da posição tradicional de Portugal na defesa da paz e da diplomacia. Recuperar a discussão sobre as possibilidades que decorrem do nosso papel no projeto europeu e na concretização dessa posição dentro da União Europeia. Tudo isto configurado como uma responsabilidade diplomática do Presidente da República. Talvez esta seja a mais delicada de todas as questões e por isso eu vou colocá-la de forma interrogativa porque eu sei que é sensível. Eu perguntaria isto: poderá Portugal assumir um papel de relevo na construção da paz, levantando, por exemplo, a delicada questão da neutralidade da Ucrânia com base numa discussão séria sobre as futuras garantias multilaterais de segurança? Por muito que nós queiramos continuar a torcer a realidade, haverá sempre que voltar ao início, ao avanço da NATO para o leste e à consequente perda de relevância da Rússia pós-soviética no seu espaço geopolítico natural. Uma parte substancial do processo de paz, além, claro, da questão da reconfiguração territorial e da importantíssima, fundamental adesão da Ucrânia à União Europeia, assentará no equilíbrio entre uma Ucrânia fora da NATO, mas ao mesmo tempo protegida de forma vinculativa de uma nova invasão. E isto sabendo todos nós que todos os dias têm um dia de ontem.